Bom dia. Bom dia, Lalas. Bom dia. We not control us. Bom dia. Música do dia, Music, Uprising. É música do RH num nível absurdo. Quem colocar uma música dessa e for pra academia, vai puxar mais peso, vai correr mais metas, vai subir mais escada. O negócio é turbo. Vai chegando. Dia 6. Uprising. Fala, Carol. Beijo pra você. Bom dia, querida. Bom dia, galera. Vai chegando. Sente o som, porra. Ó. Puta, que música, meu. Que música, na boa. Gente, coloca essa música na tua vida. Coloca essa música na tua vida. O nome dessa música é Uprising, a banda se chama Muse, M-U-S-E. Já levantaram? Já tá tudo beleza? Vamos lá, vamos começar, papel e caneta na mão, o dia vai ser importante, como todos os outros. Pra gente começar, manda essa live pras pessoas, manda aí pra umas 3 pessoas importantes, pessoas que você quer que assista, tá bom? Antes da gente começar... Caracas, meu, que live foi... Que foi aquilo ontem na live, no final, né? Eu tava lá em Cuiabá, eu acordei 3h30 da manhã, aí eu fiz a live às 4 da manhã, e aí a live acabou às 5 da manhã pra mim lá, e eu falei, pô, eu dormi 2 horas, né, vou dar uma dormidinha. E eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir ontem. Eu recebi, acho que o maior número de mensagens na vida foi ontem. Muitas, eu não sei contar. Eu acho que, não sei. Eu acho que eu recebi umas 2.000 mensagens escritas ontem. Umas 2.000 mensagens escritas ontem. Foi pesado, foi animal. Então eu quero começar essa live de hoje agradecendo vocês, de verdade, muito. Parabenizando vocês. Eu recebi mensagens do tipo, cara, você desbloqueou uma coisa que estava dentro da minha cabeça, ontem foi o melhor dia. Muita gente falando assim, cara, eu não te segui, eu comecei a te seguir hoje e foi a primeira live que eu vi sua e eu já entrei, que incrível. Então eu quero agradecer, foi muito, muito forte mesmo a live de ontem. Muito forte a live de ontem. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Outro patamar, né? Escrever aí. Foi muito bom. Muito, muito obrigado. A gente continua aí firme e forte. Hoje é o dia 6. Chega final de semana, entram menos pessoas. Acontece isso. Isso é normal. Parabéns para você que veio, que entrou, que tá firme. Você que tá tendo aí a capacidade de manter o que você combinou com você mesmo. Muito bom, muito bom. Então olha só o que aconteceu. Eu fiz aqui um resumo rápido nessa primeira parte da aula para vocês entenderem como que foi a estrutura dos 6 primeiros dias. Só para você entender como que está arquitetado. Gente, todo o desafio já está arquitetado na minha cabeça, vira e mexe eu faço um ajuste, vira e mexe eu adiciono uma coisa, tiro outra, mas existe uma arquitetura que somada dá uma estrutura de aprendizado, né? Dá uma expectativa de aprendizado. O que significa uma expectativa de aprendizado? Ao final do desafio Corpo de Guerra, você vai ser capaz de refletir, de entender, de reconhecer e de aplicar. E a somatória dessas coisas vai transformar você.
tá bom? Vai transformar você. No primeiro dia do desafio, foi um dia super corrido. Na verdade, não foi super corrido. O conteúdo foi super corrido, porque eu tinha lá os meus 50 minutos e eu expliquei muita coisa. Eu expliquei regra, eu expliquei que eu ia sortear coisas e assim por diante. Nós fizemos já 2 sorteios. Estou com uma vontade muito grande de fazer um sorteio hoje. Bem assim, ó. Para quem tá aqui, sabe, no final de semana mesmo. Você vai ter mais chance hoje, aliás, né? Como tem 5 mil pessoas, você vai ter aí o dobro, quase o triplo de chance. Quase o triplo de chance. Aí nós falamos sobre o pentagrama do tanque de guerra, né? Tanque de guerra. Eu expliquei, deixa eu pegar aqui. Eu expliquei por que é um tanque. Por que o tanque tem essa... Por que eu faço essa relação com o tanque? Porque ele tem 5 elementos também. Um tanque de guerra, que é um instrumento de combate. E aí eu tenho 5. Exercício físico, nutrição, sono, mente e trabalho. Lembra disso? O exercício físico com sono, ele aumenta a sua saúde. O sono com a nutrição, ele aumenta a sua longevidade. O sono com a mente, ele diminui o seu estresse. A mente com o seu trabalho aumenta a produtividade. E o trabalho com exercício aumenta a sua performance. Tudo bem? Vocês lembram dessa parte? Legal, a gente falou sobre isso. Na primeira aula eu já falo diferença entre preguiça, relaxamento e procrastinação. Preguiça, eu sou uma pessoa preguiçosa. A preguiça tem 4 fatores. Você é uma pessoa que é presunçosa, você é uma pessoa irresponsável, você é uma pessoa ignorante e você é uma pessoa indisciplinada. Aí você tem a procrastinação, que é a sua incapacidade de ter autorregulação, que é mandar em você e você obedecer. Capacidade realmente de você colocar as suas ações, transformar a tua mentalidade em atitude. E a capacidade de você tomar únicas decisões. Aí você abre muitos planos, né? Você tem muitas escolhas. E aí você tem um relaxamento. O relaxamento é descansa, que você aumenta os teus recursos cognitivos, que isso é bom. E eu falo ali sobre força de vontade, eu falo ali sobre sono, eu falo ali que esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Depois eu vou para sono. Não. Depois eu vou para exercício. E eu faço uma aula sobre exercício, os benefícios do exercício, como é que está o mundo com relação aos exercícios, qual é a problemática, o que está acontecendo nos países, o que está acontecendo com a estimativa de vida, a expectativa de vida das crianças, o que acontece se um homem é gordo, acima do peso, se a mulher come mal, se a mulher é sedentária, o que acontece com as alimentações, o que acontece com o filho, o que acontece com uma criança. Eu coloco vários dados. E lá eu falo sobre 2 elementos. O primeiro elemento que eu falo no exercício é o resultado. O exercício vai te dar resultado. O resultado são 2 coisas. A performance são 2 coisas. A performance emocional e a performance material. A performance emocional, me sinto bem, me sinto feliz, me sinto realizado. E a performance material, cara, eu realmente concretizei, eu tenho um dado concreto e não um dado abstrato. E aí, a partir da disciplina, eu tenho 2 tipos de disciplina. A coisa que eu faço disciplinado para ter eficiência e a coisa que eu faço disciplinado para ter eficácia. Tudo bem até aí? Foi isso que a gente falou. Estou fazendo um overview. Aí depois a gente entra no sono. E eu falo, cara, o sono é muito importante porque o sono, ele tem a capacidade de fazer liberação hormonal, ele libera melatonina, que é um hormônio do sono, do crescimento, ele libera GH. E aí o sono, ele tem umas ondas profundas, ele tem um sono REM, o sono não REM, sono de rápido movimento dos olhos, de movimento não rápido dos olhos. Isso interfere o teu ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o teu relógio biológico. O teu relógio biológico é como que funciona a sua atividade orgânica, baseado no dia, baseado na noite, baseado no horário. A temperatura influencia, a pressão influencia, o intestino influencia, a comida influencia, o sono influencia no teu ciclo circadiano, luz amarela influencia, luz azul influencia, a hora que você vai para a cama influencia, e isso repara ou não quantidade de horas. A gente fala sobre sono. A gente fala sobre ciclos, a gente fala sobre ondas, e a gente fala no sono sobre as forças concorrentes. As forças concorrentes é o seguinte, cara, eu estou fazendo o desafio, mas eu durmo pouco. Eu estou fazendo o que o Joel está pedindo, mas eu não tenho descanso. Eu falo sobre Power Nap. Então, eu puxo para frente, mas me puxa para trás. Eu puxo para frente, eu me puxo para trás. E nós fazemos um teste.
A gente faz um teste, nesse teste a gente coloca 4 coisas e a gente faz uma nota de nível de satisfação de 0 a 10, e aí eu vejo que 52% das pessoas que participaram do teste, tanto no Instagram, porque eu fiz o teste no Instagram, quanto no Telegram, elas dormem 6 horas ou menos. E as evidências científicas, elas são robustas sobre pelo menos 6 horas de sono. E aí eu falo sobre os artigos, eu falo sobre National Sleep Foundation, eu falo sobre os estudos do sono que eu pesquisei pra caramba, coloco os artigos no Telegram, e lá eu digo o seguinte para você: mais da metade da população mundial dorme poucas horas e 95% da população se envolve com gadgets, ou seja, aplicativos, tablets, filmes, internet, tela, antes de dormir, o que influencia drasticamente o sono. E as pesquisas ainda mostram o seguinte: é melhor você ter um sono de qualidade do que ter um sono de quantidade. É muito melhor você dormir bem. O que é um sono de qualidade? Você entra em sono rapidamente, você entra nas zonas, nos estados, no ciclo do sono profundamente, que acontece a cada 90 minutos, e você tem um sono duradouro, sem interrupção, profundo, que está descansando. Ali também tem as influências: o poder da cama, o colchão, a temperatura, a umidade do ar, a escuridão. Um quarto escuro é mais eficaz para o seu sono, a qualidade do seu colchão, a qualidade do ar, a qualidade da temperatura. Se você tem uma planta, por exemplo, no seu quarto, como que você faz a sua rotina e assim por diante. Isso melhora o seu sono, porque tem muita gente que dorme muitas horas e mesmo assim acorda cansada, não acorda recuperado, né? Não é um sono reparador. Não é um sono reparador. E aí eu faço uma sugestão, eu faço uma pergunta, eu faço uma provocação. E aí, quanto tempo você precisa? Porque eu preciso de 5 horas e meia. Eu, Joel J, preciso. É suficiente 5 horas e meia. Mas ontem, por exemplo, galera, aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Pô, eu dormi 2 horas ontem. E eu consegui. E, nossa, João, mas por que você conseguiu? Porque é um fator de coisas. É uma combinação de coisas. E aí que eu quero falar um negócio para você. O que é tanque de guerra? O que é um corpo tanque de guerra? É um corpo que está preparado para circunstâncias, ocasiões que acontecem na tua vida. Porque eu sou um cara ultra disciplinado e ultra regrado. Mas a vida, o cotidiano, a vida não é aritmética, a vida não é cartesiana. Eu pego um vou até Cuiabá. Chego em Cuiabá, faço uma palestra. A palestra acaba 10 horas, eu começo a autografar livros. Eu estou trabalhando, meu trabalho, é uma coisa que você faz também. Às vezes as coisas mudam. Eu começo a autografar livros, e vai 10h30, e vai 11 horas, e vai 11h30. E eu estou falando, porra, 11h30 já começa às 5h30, eu já tenho aí 5 horas. 6 horas, né? 5 horas, 5 horas e meia. E eu tô lá, e aí tem a turma que me contratou, a turma que me chamou, eu encontrei pessoas importantes que eram das antigas na minha vida, que nadava comigo, que estava lá. Aí o que acontece? Vamos jantar? Vamos jantar. E eu saio para jantar, a minha mente já seta, eu falo, hoje eu vou dormir bem menos, eu já estou me preparando mentalmente, eu vou dormir bem menos. E eu como uma coisa leve, eu tomo uma água, eu como uma coisa, e aí a gente bate papo, aquele negócio todo, aquele negócio vai, vem. Então, eu chego no hotel, 1h, eu tomo meu banho, 1h30, eu vou dormir. Eu tenho que acordar 4h30, só que eu estou em Cuiabá, 1 hora menos. Então eu acordo 3h30 lá em Cuiabá. São 2 horas de sono. E eu acordo para a live de ontem, que foi a live estouro, que foi a live porrada, que foi a live que eu choro, que foi a live que eu recebo 2.000 mensagens, que foi a live que você viu. Eu estava com 2 horas de sono. E naquele instante eu percebo o benefício de ser um corpo tanque de guerra. Alimentação adequada, sono adequado, corpo adequado, mente adequada, exercício, o que eu coloco para o meu corpo, tem toxina, não tem, se eu estou imune. E quando eu precisei do tanque, o tanque respondeu. Eu não vou fazer isso todos os dias, é impossível fazer isso todos os dias. Por quê? Porque eu não vou ter performance. Mas quando eu precisei, o tanque estava lá. Entenda, turma, tanque de guerra é isso.
Tem muita gente que fala, mas o que eu tenho que levantar no bíceps? O que eu tenho que fazer realmente? Não, cara, é quando você precisa ter performance, porque acontece uma circunstância, a circunstância acontece. E como eu sou o cara do 100% presente, eu estava lá autografando os meus livros, eu estava lá jantando com as pessoas, eu estava presente no que estava acontecendo. E tem muita gente que só fala assim, meu Deus do céu, vou ter que dormir pouco, meu Deus do céu, cara, vou ter que ir embora, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Eu falei, não, cara, eu já entendi que eu vou dormir esta noite menos. E eu não dormi depois. Eu não dormi depois. É isso. E tudo que eu estou falando para você, eu senti. Aí, ó, o Felipe colocou aí, qualidade. Exatamente, Felipe. Eu precisei ali da qualidade. Quando eu vou dormir, não é assunto da live de hoje, mas é assunto do desafio. Eu faço uma autossugestão para dormir, porque, óbvio, né? Eu tenho que saber fazer uma autossugestão, que é quando eu mando um comando para minha mente sobre a quantidade de sono que eu terei versus a qualidade de sono. Eu sei fazer isso, eu vou explicar. Eu já expliquei isso num desafio. Quem lembra qual foi o desafio? Alguém lembra aí o desafio, gente? Que eu falei sobre rotina de saída? Foi ano passado. Eu expliquei muito sobre rotina de saída. E aí eu chego e falo isso, e faço isso. Eu mando uma autossugestão e eu, pum. Se eu fiz power nap ontem, fiz, Pedro? Fiz, cara. E vai rolar intermitente. Vai rolar, lembra, gente? Hoje é o dia 6, são 21 dias. E vai rolar tudo, vou explicar tudo. E aí eu mando a autossugestão e durmo. A Lalas está em Goiânia, pessoal. Eu estava em Cuiabá e voltei para casa. A Lalas está em Goiânia e a Lalas... Porra, a Lalas é incrível. E ela fica, amor, tá tudo bem, você acordou? E ela fica esperta, ela fica ligada. E eu acordei, e tá tudo bacana e tal. Foi o do foco, foi do Júlio, né? Rotina de saída, rotina de entrada, eu explico e eu vou explicar de novo. Ali eu falei, putz, cara, isso é qualidade, isso é saúde pra mim. A gente tem na aula 4 a Cris Arcangeli, que é uma mulher que, não precisa ficar explicando a Cris Arcangeli. Ela tem uma idade biológica menor do que a idade cronológica. O que é a idade cronológica? Idade cronológica é realmente quantos anos você tem, que ano que você nasceu. Eu nasci em 1981. Joel J tem 39 anos cronologicamente. E biologicamente, será que eu tenho mais ou será que eu tenho menos? Você pode ver que a Cris Arcangeli, ela fala assim, eu fui ver os meus amigos de escola e todos eles pareciam muito mais velhos do que eu. E aí ela fala o que ela tem na rotina dela, o que ela tem na alimentação dela, o que ela faz no dia a dia dela, qual a importância do exercício e a relação do exercício, com a aula de educação física, que é assim, onde você aprende disciplina? Ela falou, cara, você não aprende disciplina na aula de matemática, você não aprende disciplina na aula de história, você aprende disciplina na aula de educação física. Eu não sou educadora física, eu não sou nutricionista, mas foi lá que eu aprendi. E outra, ela fala um dado, porque que as empresas quebram, esse dado eu sabia, só que ela coloca um dado sobre empresas femininas, é um dado que eu não sabia. Um dado que eu não sabia, e ela fala que 60 e pouco, eu acho que 5% das empresas que quebram são femininas, são empresas de mulheres que estão empreendendo pra caramba, e ela fala, e o exercício vai te dar os atributos, vai te dar os pilares que você precisa para ficar firme numa empresa. Foco, atenção, disciplina, consistência, faça isso com o seu corpo. Então, casa. E aí, casa aquela ideia de corpo. Eu venho para a quinta aula, que a quinta aula ontem é como vencer você mesmo, que é uma aula de autorregulação, que é assim, eu vou fazer uma coisa, eu disse que vou fazer uma coisa, e eu faço uma coisa. Aí eu explico os 3 M's, meta, método e marcos, que são os pontos de monitoramento durante o processo. Eu falo sobre adaptação hedônica, que é aquele vício que a gente tem, aquele mesmo mecanismo que a gente tem que tem na nossa mente, que eu concluo um objetivo, quero outro rápido, sempre outro rápido, sempre outro rápido, sempre outro rápido, que as pessoas têm no mecanismo de uso de drogas. E aí nós temos a esteira hedônica, que é o que a gente entra, a gente nem percebe, como combate isso, fazendo marcos no meio do caminho e você tendo... como é que eu falei a palavra ontem? Você tendo prazer na jornada, e por fim, eu encorajo você. Eu falo, cara, você não é tão fraco quanto você pensa, você é forte pra caramba, não deixa ninguém quebrar você. Pelo amor de Deus, cara, se desenvolva. E aí eu me emociono e eu acho que eu tô ancorado com isso, né? Porque eu falo, eu penso aqui, eu já me emociono de novo, assim.
Eu me emociono com todas as pessoas, e não apenas online. As pessoas que param na minha frente, olham no fundo dos meus olhos e elas falam assim pra mim: cara, as coisas mudaram. E aí eu me emociono. Lembro de um monte de coisa. Um momento importante que eu tô passando do mês. As lives. E eu recebo um monte de mensagem. Cara, você tem ideia do que você está fazendo? Você tem ideia do quanto isso tem ajudado minha família? Você tem ideia do que eu estou fazendo isso? E aí vocês vão lá e se expressam para mim. Vocês vão lá e se expõem para mim. É mensagem pra caramba, meu. Isso foi ontem. Olha isso, cara. Só para você ter ideia, o que é ser tanque de guerra? O que é ser forte? É isso. E antes da gente falar da aula de hoje, porque a aula de hoje é sobre imunidade, eu vou te explicar o que está por trás do meu conceito. Por que eu defendo que é corpo primeiro? Eu não defendo que é mente primeiro. Entenda, olha a semântica, olha a construção da minha sentença. Eu defendo que é corpo primeiro. Eu não defendo que é mente primeiro. Eu defendi, cara, muitos anos da minha vida eu defendi que era mente primeiro. Eu não defendo mais. Eu tenho programas de treinamento, programas de mentorias há anos. Cara, eu sou um cara, didático, eu explico. E aí eu fui colocando a turma da minha mentoria. E aí eu colocava os caras lá. Isso aqui especificamente para minha mentoria, tá? Especificamente para minha mentoria. E aí eu coloco os caras lá e eu explico. Os caras falam: nossa, entendi. Mas dava umas 2 semanas, as pessoas não faziam, se confundiam, tinham medo. E aí eu ia lá, explicava, elas não faziam, elas tinham medo. Elas explicavam, fazia, elas... E eu via que, cara, esse negócio vai mudar o seu mindset, vai mudar a sua forma de pensar. Eu falo, cara, o que muda a forma de pensar não é pensar. Porque senão, eu sou um cara absolutamente didático e professor, eu ensino o troço. E por que as pessoas não mudam? Porque elas não agem. Elas não agem. E aí eu começo a mudar o olhar e mudar a minha veia de pesquisa. Eu falo, cara, tá errado. E muitos, turma, livros falam isso. Eu falo, me dá um cara realmente que ensinou isso e teve melhor absoluta. E aí uma coisa é você expor uma teoria. A outra coisa é você validar aquela teoria com resultados práticos. E foi aí que começam os movimentos de banho gelado. Foi aí que começa. E ali eu construo um argumento, estudo o argumento, encontro o caminho tanque de guerra. Eu parto do princípio seguinte: você acordou, velho. Você tá quente, ciclo circadiano, você vai tomar uma ducha. Você não quer entrar na ducha gelada. É frio, porra. Você não quer. Você não quer. Você tá quente, vai sentir desconforto, vai sentir falta de ar, a água gelada bate no teu tronco cerebral, afeta teu centro respiratório. Você não quer. Só que aí você vai lá e entra. Mas você não quer. Você não quer, o seu corpo não quer, a sua mente não quer, o chuveiro tá gelado. É tudo chato, é tudo ruim, é tudo dolorido. Mas você entra. E aí você toma um banho gelado. Pai! E quando os seus neurônios receptivos da pele sentem a água gelada, você faz assim. E aí você fica. Você fica 1 minuto. E quando você sai, você não é o mesmo. Você está mais forte, você está mais focado, você está mais concentrado. E você fala, peraí, meu. Eu já ganhei de mim, eu já ganhei do meu corpo, eu já ganhei do meu desejo, eu já ganhei da minha vontade, eu já ganhei da minha mente. Eu entrei no banho gelado. Eu consigo hoje. Hoje o dia vai ser incrível. Hoje eu vou arrebentar. E por quê? Porque você tomou um banho gelado, cara. Você não vai perder uma batata frita. Porque você já tomou um banho gelado, velho. E onde que foi isso? Cadê o argumento? Aí eu explico os argumentos. O banho gelado ativa a gordura marrom. Gordura marrom é responsável pelo metabolismo de gordura. Os estudos mostram que o banho gelado aumenta foco, concentração. Tem estudos drásticos, profundos sobre imunidade, que sobretudo sobre células brancas, sobretudo sobre os leucócitos, leucograma, que você faz o teste. Um monte de estudo. Mas você já tomou.
Aí você fala, eu faço isso por causa disso. Tem cara que eu falo, explico, e o cara fala assim pra mim, banho gelado não é pra mim. Lógico que não é pra você, porque você não toma. E você fala, muita gente, não, banho gelado não é pra mim. Banho gelado é só pro Joel. Banho gelado não é pra mim. É a mente. Como que eu vou mudar a percepção do sujeito se ele já chega pra mim e fala, banho gelado não é pra mim, banho gelado é pro sem noção do Joel. Não é isso? Banho gelado é pro sem noção do Joel. Banho gelado não é pra mim. Agora se o cara fala, tá bom, vou entrar. Aí ele termina e fala assim, cara, eu achava que banho gelado não era pra mim. Mas cara, não é que eu me senti melhor? Quem que mudou o mindset do cara? Foi o banho gelado, foi sentir. Tanque de guerra é corpo. E aí, o mundo, ele te oferece uma informação. Essa informação, porque eu estudei muito assim, o mundo te oferece uma informação e você pensa sobre ela. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Quem já ouviu esse negócio aí? Sério, ó, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Quem já viu isso aí? Quem já viu? Vale, após exercitar, vale sim. Tá. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, atitude, atitude gera resultado, não é? Eu fui um cara que defendi muito essa máxima, muito. Só que ela está incompleta. O meio ambiente te dá uma informação. Antes de você pensar, você sente. E eu achava assim, o ambiente, olha lá, aconteceu uma coisa. E eu vi uma coisa acontecendo. Eu posso ter um pensamento positivo ou um pensamento negativo sobre ele. Mas antes, aquela informação é capturada pelos teus sistemas sensoriais. Que nós temos 5. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Quantas vezes você falou assim, e aí, João, o que você acha sobre isso? Ah, não vi, não posso opinar. Quantas vezes? Eu não vi. Como é que eu posso construir um pensamento sobre algo que eu não vi? E ver não é ver. Ver é sentir. Porque visão está no teu sistema sensorial dos 5 sentidos. Os livros não estão falando isso, cara. Os livros estão falando o seguinte, ei, você tem que pensar sobre uma coisa de uma maneira diferente. Mas não dá para pensar se antes você não sentir. Ah, mas e ver? Ver faz parte dos teus 5 sentidos, galera. Isso não é animal. Ah, eu não tenho uma opinião sobre isso. Eu não senti, eu nunca vivi, eu nunca experiei, eu nunca tive uma experiência. Eu não posso dar uma opinião sobre isso. Pois é, porque primeiro é corpo, porra. Gente, porque primeiro é corpo. Cara, eu tô te falando uma parada que nem eu sabia. Não, eu não sabia. Eu falava, não, porque aqui as coisas acontecem e eu posso construir um pensamento deliberado por uma coisa. Lógico que você pode construir um pensamento deliberado. Você pode construir um pensamento deliberado por algo que você sente. Então, a primeira coisa é sentir. Eu tô falando aqui sobre banho de contraste. Se você não tomar banho de contraste, é groselha. É só groselha. Eu tô falando aqui sobre construir imunidade, sobre o shot lá que a Roberta construiu pra gente. Se você não tomar, é groselha, galera. É só groselha, pô. Eu tô aqui falando sobre, olha, vai lá e dorme cedo. Sente o que é dormir cedo e faça uma autossugestão. Se você não fizer, é groselha. É só groselha. Eu tô aqui na groselha. Isso é tão incrível que eu quero que você entenda o seguinte, é fazer primeiro, é só fazer. Tem que sentir, 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 cara, tem que sentir. Porque se eu não ver, eu não sinto. Se eu não vir, eu não sinto. Se eu não pegar, eu não sinto. Se eu não coloco na língua, eu não sinto. Se eu não cheiro, eu não sinto. Aí, a partir do que eu senti, eu consigo construir um pensamento consciente. Eu tenho que sentir, porra. O tanque de guerra, você tem que sentir. Eu estou... Veja a minha construção de raciocínio. Galera, olha só como o tanque de guerra é incrível. Tanque de guerra funciona, porra. Tanque de guerra funciona. Eu fiquei 2 horas com sono e eu tô falando que funciona. Eu não saberia construir essa sentença se eu não tivesse ido para Cuiabá, tivesse palestrado, tivesse autografado o livro, tirado foto, ido jantar, tomado banho e deitar. Caraca, 1h30. Aí eu vou lá e faço, ô Joel, aplica tudo que você ensina. Apliquei. Pum, acordei. Aí eu chego e falo, hoje, funciona. Olha o tanque de guerra. Hoje eu consigo te falar com propriedade porque eu senti.
Porque senão eu tô na groselha. Eu falo assim, as pessoas vão falar assim, por que você tem que ter um corpo de tanque de guerra? Porque um dia a Chinela vai cantar, um dia você vai precisar, ou talvez você esteja precisando hoje, ou muito provavelmente você precisou ontem, e é um corpo saudável, sua mente sabendo o que você está fazendo, você sabendo o pentagrama do negócio todo, você sabe o que aumenta a sua longevidade, o que diminui o seu estresse, e o que aumenta a sua produtividade. E aí, não tem groselha. Como eu sou um cara que preciso de evidência, eu vou lá e pesquiso e eu encontro evidências sobre o que eu estou dizendo em outro campo de concentração de estudos. E eu encontro a evidência que antes desse processo pensar, sentir, agir e ter resultado, tem um negocinho aqui antes, eu encontro evidências de uma área que eu não estudava, que é na mecânica quântica, que eu achava que era groselha. Em outras palavras, basiquinho para você entender, o segredo, que eu achava que era groselha. Eu assumo, isso aí é groselha. E eu vi, não, funciona. Só que eu preciso saber o caminho estrutural, porque eu preciso entender para depois explicar. E eu encontro outra camada de leitura, outro nível de investigação. Tenho que sair das coisas que eu previamente acreditava. Eu tenho que eliminar o viés da confirmação. Eu tenho que eliminar o viés daquilo que eu acredito. Eu tenho que eliminar a tendência Dunning-Kruger que tem na minha cabeça. Eu tenho que eliminar. Eu preciso aprender. Eu preciso continuar. É muita possibilidade. É muita coisa. E tudo isso constrói imunidade, que eu sou contra mente blindada e corpo blindado. Não gosto dessa terminologia, acho inadequada, acho incompleta. Blindagem é que nada atravessa. Eu gosto de imune. Imune. Você cada vez vai ficando mais forte, cada vez é mais difícil de você ficar doente. Mas existe uma chance de você ficar doente. Cada vez é mais difícil de você ter uma quebra emocional. Mas você pode. Blindagem... vou te mostrar a mente blindada. A mente blindada é uma mente que não cresce mais, pô. Uma mente blindada é uma mente terminada, uma mente finita. Eu gosto de mente e corpo imune. E aí a gente constrói, a doutora Roberta, minha médica, que deve estar na... Você tá aí? Você tá aí, ô Roberta? Ela constrói os shots, aqueles chazinhos. Que eu coloco para vocês tomarem lá no Telegram. E a gente coloca para vocês tomarem, mas vocês têm que tomar o chazinho. Vocês têm que tomar o negócio para melhorar a sua imunidade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha o Roberto aí. Peraí. Vai ela aqui agora. Olá, Joel! Fala, doctor! E aí, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. Pessoal, só para vocês entenderem, doutora Roberta é a médica que cuida de mim, é a médica que cuida do meu filho, é a médica que cuida da Lalas. A doutora Roberta cuida de amigos meus, cuida da Carol, é uma médica que tem a medicina integrativa, que ela combina várias técnicas, várias ciências. Por que eu gosto e confio na Roberta? Estudiosa, referenciada. E aí eu tô lá no consultório da Roberta e falo, puta, vai ter um desafio, Roberta, tal, que legal. Pô, eu queria plugar umas coisas de medicina lá. Cara, vamos fazer uns shots. Vamos fazer umas bebidas. Então, Roberta, explica tecnicamente para a turma aqui o shot que você criou e o que a gente está planejando para a semana que vem. Perfeito, Joel. Bom, então, gente, o shot, ele nada mais é do que uma poção mágica. A gente pode dizer que são poçõezinhas mágicas formadas por elementos funcionais. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o conceito de um alimento funcional. De acordo com a definição que a gente tem de alimento funcional pela Academia de Nutrição e de Dietas dos Estados Unidos e o Ministério da Saúde, do Trabalho e Bem-Estar do Japão,
Alimento funcional são todas aquelas substâncias que a gente tem disponível na alimentação que vão te trazer um benefício comprovado. Então, tudo que a Certo. gente vai colocar no shot durante essa semana e os próximos shots, que são estratégias diferentes, são substâncias que têm um efeito a mais, que vai dar um plus na sua saúde. Então, essa que foi a filosofia do que a gente fez. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, né? A gente fez o shot e aí tinha lá colher de... Como é que era que estava escrito? Uma Colher de colher café, de né? chá de canela. Colher de chá de canela. E aí as pessoas, o que é chá de canela e tal? Explica os compostos que você elaborou lá e o que eles fazem. Tá bom. Bom, gente, primeira coisa, a questão da medida, isso que o Joel está falando. A gente usa medidas caseiras, né? Então, colher de chá é o tamanho da colher. A Lala já colocou lá no grupo do Telegram isso pra gente. E aí, as porções que a gente colocou nos shots, elas são variáveis de acordo justamente com a potência que a gente tem de cada alimento. Então, o que a gente colocou ali? A água morna. Muita gente falou assim, nossa, mas por que água morna? Quando a gente sai do período do sono, período de jejum, o nosso organismo, ele ficou muito tempo sem ter que fazer algum tipo de atividade ali com o alimento, né? E você colocando uma água morna, a temperatura que você tem no seu intestino, das bactérias da população, que é chamada de microbioma, o nome dessa população de bichinhos que tem no seu intestino que digerem os alimentos, ela é uma temperatura mais próxima à água morna. Então, quando você faz um shot com a água morna, você está acordando de uma forma suave esses bichinhos do seu intestino. Existem várias evidências mostrando que quando você faz uso de água gelada, por exemplo, você está prejudicando o equilíbrio desses fungos, vírus e bactérias que estão no seu intestino. Então, a água morna, ela é um mecanismo de ajudar você selecionar melhor os micro-organismos que estão lá no teu intestino, para você ter o quê? Mais imunidade. Por quê? A gente sabe que 80% da tua imunidade, ela vem do teu intestino. Então, você precisa ter um intestino saudável para você poder ter mais imunidade e não ficar doente e construir esse corpo tanque de guerra que a gente está falando aqui. Esse é o benefício da água morna. Depois a gente tem a canela, né? A canela, muita gente perguntou, nossa, mas canela é só termogênico? Não, gente, a canela, ela é um elemento incrível. A gente tem mais de 250 tipos de gêneros de canela. Aqui no Brasil a gente usa muita canela do Ceilão, essa que todo mundo compra aí no mercado. E a canela, ela tem uma função incrível. Por quê? O que ela vai fazer? Ela é excelente, por exemplo, para quem tem resistência insulínica, para quem tem problema de diabetes, porque ela diminui a quantidade de açúcar no seu sangue. Ela trabalha no hormônio chamado insulina, que faz esse controle do açúcar. Então, ela vai ser excelente para te ajudar nesse processo de desinflamação, principalmente dessa parte alimentar relacionada ao açúcar, porque às vezes a pessoa não come doce, mas muita coisa que ela come é industrializada e vai ter maltodextrina, sacarose, vários elementos ali que são açúcar e ela nem sabe que ela está consumindo açúcar. Então, a canela, ela tem essa função. Ela também é excelente porque ela inibe algumas coisas que a gente chama de TNF-alfa, COX-2, que são vias que a gente tem no organismo e fazem a gente ter inflamação. Então, a gente vai medir lá qual que é a inflamação do nosso corpo e são essas vias que eu tô falando para vocês. Então, a canela, ela vai fazer essa inibição, ela vai cortar isso, então ela vai ajudar a melhorar a insulina, ela vai ajudar a melhorar a diabetes, ela vai ajudar a melhorar a dor, quadros de inflamação, tudo isso. Então, além disso tudo, ela ainda tem a função de termogênico. Muita gente perguntou, eu tô tomando shot e tá me dando mais energia, eu tô gastando mais na academia, eu tô suando mais. Essa é a função do shot dessa semana? Não, na verdade a gente tá fazendo um shot de desintoxicação, de limpeza geral. Só que ela ainda tem esse benefício de ser um termogênico. E por último, a gente colocou o vinagre de maçã, e foi uma enxurrada, Joel, de direct. Eu adorei isso que você falou agora, porque teve o mimimi do gosto. Não, eu não vou tomar, porque tem vinagre de maçã, eu enjoo. Doutora, eu posso substituir? Eu falei, não pode. Se você quiser fazer a estratégia do desafio, você tem que seguir o que eu coloquei ali, né? A pessoa querendo substituir o vinagre de maçã por causa do gosto. E, gente, é uma quantidade mínima que você está consumindo ali de vinagre de maçã. E qual que é a função desse vinagre de maçã? Muito se fala sobre ele, a gente também tem inúmeras evidências científicas, inclusive depois dessa live, já eu vou passar para vocês colocarem no grupo todas as evidências lá, a nível PubMed, sobre esses componentes que a gente falou, para a galera que quiser se aprofundar mais.
E aí, o vinagre de maçã, ele também tem uma ação muito legal nessas vias que eu falei. Ele vai agir como um antioxidante, ou seja, ele vai ajudar a desenferrujar as suas células. A gente anda com as células muito enferrujadas pelos hábitos que a gente tem no dia a dia aí. Ele tem uma função também de ser um antifúngico muito potente, que é uma outra coisa importante da gente trabalhar quando a gente come muito produto industrializado. A gente tem uma produção maior de fungos no nosso organismo. E ele também tem uma função muito legal, que ele trabalha a nível do DNA, né? O DNA que você tanto fala, que é esse código de barras, esse código de informação que você tem no seu organismo. Então, ele consegue fazer uma mudança no seu nível de DNA ali para diminuir a expressão gênica. O que quer dizer isso? As tendências que você tem a desenvolver doenças, você consegue diminuir quando você faz o uso do vinagre de maçã. E essa composição que eu criei, essa combinação, ela tem uma função aí de realmente desintoxicar o seu corpo e trabalhar todas essas vias metabólicas que eu falei. O que é via metabólica, gente? Só para entender. Pensa que o teu corpo é um tanque, né? Um tanque de guerra. E aí você precisa fazer... você tem a máquina, onde tem as funções, onde você tem a troca de óleo, onde você pega o combustível para poder andar. E aí o metabolismo é justamente essa função do seu tanque de guerra. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ajustar os motores, a gente vai afinar todos esses componentes aí que a gente tem do nosso tanque de guerra através dos shots. Muito massa, Roberta. E olha só que legal, pessoal. Por que eu fui procurar a Roberta, né? A Roberta, ela vai no RH, ela faz parte do programa de mentoria. E a Roberta, eu procurei a Roberta porque eu falei, cara, Roberta, eu vou fazer uns testes com o meu corpo. E eu quero que você vá monitorando tudo, desde saliva, desde ela... Pô, vamos fazer sangue, Joel. Vamos fazer saliva. Vamos fazer expressão genômica. Vamos olhar longevidade. E todo esse antes e depois, eu vou mostrar o meu dado. O que eu fiz no meu corpo, no hora H. E ela fala, porra, isso vai ser incrível. Eu falei, vamos plugar isso também no desafio. Vamos plugar. Ela, pô, vamos começar com shot e assim por diante. A gente faz essa primeira proposta na primeira semana. Pessoal, a partir da segunda-feira da semana que vem, nós temos uma outra proposta de shot. Ela não vai falar substância, mas qual é o conceito por trás do que a gente pensou? Explica aí. Bom, na próxima semana a gente vai justamente trabalhar essa questão de imunidade que a gente está falando. Então, cada combinação que a gente vai fazendo, cada poçãozinha mágica que a gente vai colocar aí, ela vai ter uma função de aumentar e melhorar alguma coisa no seu corpo. Então, a gente vai trabalhar mais via de desinflamação e também aumentar a sua imunidade. Então, a gente tem como fazer isso, diminuir aquilo que está atrapalhando o nosso corpo e aumentar os soldadinhos de defesa, que eu sempre brinco, né? A gente produz aí na nossa medula óssea soldadinhos de defesa, que a gente pode traduzir como macrófagos, monócitos, linfócitos, que você lê lá no exame de sangue. E a gente tem essa capacidade de produção desses soldadinhos, de aumentar a produção e de otimizar o tipo de exército que você vai ter no nosso organismo. Então, é isso que a gente vai fazer na semana que vem. Tá. Quando que é melhor a gente colocar, Roberto, os ingredientes para eles comprarem? Amanhã? A gente pode pôr amanhã, né? A gente pode pôr amanhã. Ou hoje mesmo. Acho que hoje à noite, hoje é sábado, não é? Tá bom. Então, pessoal, aqui a gente vai colocar os ingredientes. Isso vai começar na segunda. Então, vocês têm que manter o shot hoje e amanhã. Duas perguntas, Roberto, para finalizar. Que a turma está perguntando. Eu tenho que tomar shot a primeira coisa do dia? E se isso implica no jejum intermitente? Que parênteses, galera, eu ainda vou falar sobre isso. Mas tem gente que já faz. Tá, perfeito. Gente, o melhor horário de você tomar o shot é sim pela manhã. Por quê? Igual eu falei, ele é uma poçãozinha mágica. Então, o seu organismo tá lá dormindo, quietinho. Todas as suas funções metabólicas estão ali relaxadas, em repouso durante o período noturno, fazendo só aquilo que você precisa para ter aquele mínimo de energia para as suas funções. Então, você tá fazendo um restart do seu metabolismo, você tá recuperando o seu sistema. Quando você acorda e toma esse shot em jejum, é aquilo que eu falei, é uma poçãozinha mágica que você está dando pro seu corpo, aí a sua célula fala, opa, peraí, eu vou acordar e eu preciso acordar em alta performance. Então, essa que é a função do shot pela manhã, né? Então, é o melhor horário, você tomar pela manhã, não interfere no jejum, tá bom, gente? Essas substâncias que eu passei, elas não interferem no jejum, mantém
o jejum sem problema nenhum. Quem trabalha muito com a via de cetogênica aí, né, faz o jejum para manter um nível de cetose aí alto, também não interfere, não tem problema nenhum. O shot ele não vai atrapalhar o teu jejum, porque a função dele é o quê? Ser um alimento funcional, igual eu expliquei, é trazer um plus para sua alimentação, para o seu dia a dia, e ser um combustível a mais. Eu brinco que é aquele gás nitro do carro quando você está na corrida e você quer dar um boom aí nele. Muito bom. Roberta, obrigado pela tua participação. Pessoal, sigam a Roberta aí no Instagram, porque ela está colocando todos os dias referência, ela está abrindo caixinha de pergunta também. E você já viu o rosto da Roberta, você já sabe quem é, você vai ver ela no RH, e aí você vai ter bem mais informações. Obrigado, doutora. Obrigada, Joel. Tchau, tchau. Beijo. Muito massa, né, pessoal? Doutora Roberta Genaro, quando acabar aqui a live, segue lá no Instagram que vocês vão gostar muito. Então, isso que eu fiz hoje. Olha a proposta. Eu te fiz um resumo, te expliquei sobre imunidade, expliquei por que você tem que sentir primeiro, porque isso convence você de, sobretudo, fazer as questões do shot. E a gente agora vai para o último dia amanhã. O último dia amanhã da primeira semana, né? São 3 semanas, o primeiro bloco de 7 dias. Amanhã eu vou fazer uma lista de coisas. Amanhã é assim, tá, pessoal? Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Beijo pra caramba, saudade de vocês. Anota aí. Primeira coisa, pau. Depois, pau. Terceira coisa, pau. Quarta coisa. Vai vir uma lista de coisas baseadas no pentagrama. Então, venha para anotar, ok? Frase do dia. Desenvolva imunidade. Essa é a frase do dia. Mais algumas coisas. A Lalas, que é minha esposa, faz os resumos. Não sei se você sabe, não sei se você conhece, talvez você tenha chego agora. Sigam a Lalas, o arroba da Lalas, arroba Lalas Seslak, que vai ter lá os resumos. Terceira coisa, grupo do Telegram. Hoje a gente vai colocar as evidências científicas lá também. Link está na bio. Link está na bio, foi bom. Link está na bio do Telegram. Vai lá no Telegram e acessa também e entra no grupo. Na semana que vem, eu acredito que nós teremos 3 convidados. 2 já estão confirmados. Vai ser convidado pesado, galera. Pesado, meu. Pesado, muito pesado. 2 já estão convidados. Então, fiquem ligados, ok? Hoje, para 7.000 pessoas que estão aqui na live, eu vou sortear mais um ingresso para o ORH. Até às 10 da manhã. Qual é a regra? Você tem que comentar, dar um soquinho só e marcar 2 pessoas no feed que não me seguem. Só isso. Fez isso. 2 pessoas que não me seguem, eu vou sortear. Antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu e a Lalas, a gente sorteia. E aí a gente dá lá o clique para sortear, a pessoa marcou uma única pessoa. Aí não pode, né? Aí a gente, sorteia lá no aplicativo, lá no software, a pessoa marcou uma única pessoa. Não, tem que marcar 2 pessoas. Você tem que marcar 2 pessoas, ok? Marcou 2 pessoas, concorreu a mais um ingresso no ORH. Então é isso aí. Entra no Telegram, segue lá o resumo da Lalas, responde a mensagem. Parabéns, 7.000 pessoas. Honestamente, eu achei que ia ter 5. Que legal. Ótimo. Te espero amanhã. Acorda, faz as coisas, toma um shot e lembra. Corpo, tanque de guerra, primeiro começa com sentir. Muito bom, ok? Um beijo para vocês. Um bom sábado para vocês. Vai direto agora para o feed, marca as pessoas, compartilha e faz tudo que eu pedi para vocês fazerem. Valeu, galera. Bom sábado. Fui.